Hoje nós vamos falar sobre a importância da comunicação. E durante o dia eu coloquei algumas enquetes aqui no Instagram e eu gostaria de começar compartilhando, não é, o resultado dessas enquetes. Então olha só, eu coloquei, por exemplo, o que não pode faltar para uma boa comunicação? E eu recebi alguns feedbacks interessantes. Então, por exemplo, foi dito que não pode faltar numa boa comunicação compreensão, atenção, saber ouvir o outro sem julgar, cultivar a empatia, humildade para falar antes de ouvir e sabedoria para ouvir antes de falar, respeito, amor, foram alguns dos resultados da enquete, não é? Que eu coloquei hoje durante o dia, o que não pode faltar numa boa comunicação. Então veja que uma boa comunicação não pode faltar compreensão, empatia, atenção, saber ouvir sem fazer julgamentos, não é? Respeito, amor, humildade, sabedoria, foram alguns feedbacks muito interessantes que eu recebi durante o dia. Seja bem-vindo, Luciano, Eliana Alves, Cláudia, eu imagino que seja a Cláudia que está aqui com Doce Mania Confeitaria, Célia, Cristiane, sejam todos bem-vindos, viu, a nossa live nessa noite. Você pode ainda estar compartilhando aí, clicando nesse aviãozinho, para que outras pessoas também possam estar conosco nessa noite. Então, essa foi a primeira enquete, não é? O que não pode faltar numa boa comunicação. Depois, eu fiz uma outra pergunta. Você se considera um bom comunicador? E olha só, 50% respondeu que sim, 50% respondeu que não. Então ficou na média aí, não é? Ficou meio a meio. 50% diz que se considera um bom comunicador e 50% disse que não se considera um bom comunicador. A outra pergunta, a outra enquete foi: você prefere falar com uma pessoa ou com um grupo de pessoas? E olha só que coisa interessante. 86% respondeu que prefere falar com uma única pessoa do que falar com um grupo, né? Então 14% diz que prefere falar com um grupo de pessoas e 86% prefere falar com uma pessoa de cada vez, né? Interessante, isso revela como as pessoas lidam com essa questão da comunicação. Tem gente que tem mais facilidade de falar com uma única pessoa de cada vez, né? Aquela comunicação direta, um a um. Mas tem pessoas que já têm mais facilidade de falar com um grupo de pessoas, né? Isso é interessante, porque assim, às vezes a pessoa tem dificuldade de interação, dificuldade, né, de lidar com a pessoa diretamente, mas se colocar para falar numa sala de aula, para falar numa palestra, para falar para um grupo de pessoas de 10, 15, 20, 100 pessoas, ela já consegue falar com tranquilidade. E não há nenhum problema nisso. Há pessoas que têm mais facilidade de um contato mais direto, outras têm mais facilidade de um contato com um grupo, né? Isso revela como nós somos diferentes e temos também habilidades diferentes. E a última pergunta foi: você prefere falar ou ouvir? E eu achei interessante, eu fiquei até surpreso, inclusive, com a resposta dessa enquete. Porque 14% diz que prefere falar, enquanto que 86% diz que prefere ouvir. Veja, isso por um lado é interessante, que a gente percebe que as pessoas estão dispostas, né, estão abertas a interagir e a ouvir o que o outro tem a dizer. Isso é muito interessante, né? Sinal de que as pessoas estão dispostas a ouvir, e a gente vive num tempo onde realmente é importante termos pessoas dispostas a ouvir. Não é à toa que Deus nos fez com 2 ouvidos e uma boca. Talvez seja exatamente para que nós possamos ouvir mais e falar menos. Então, eu fiquei surpreso com essa resposta, eu imaginava que fosse um número mais próximo, não é? Mas
Por um lado, fiquei feliz em saber que as pessoas estão realmente dispostas a ouvir. Porém, por outro lado, talvez essa resposta revele também a dificuldade que esses 86%, ou parte desses 86%, tem de se expressar, de se abrir, né, de compartilhar as suas dificuldades. Né? Então, se por um lado é bom saber que temos um número expressivo de pessoas dispostas a ouvir, por outro, talvez seja preocupante o fato de as pessoas não estarem tão dispostas ou tão preparadas ou tão acessíveis a compartilhar as suas lutas e as suas dificuldades. E a gente tem percebido que muitas questões, muitos problemas emocionais, né, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, sentimento de culpa, sentimento de rejeição e tantas outras questões, muitas vezes se agravam porque as pessoas não buscam ajuda, né? Não compartilham os seus sentimentos, não compartilham aquilo que estão enfrentando, as lutas que estão vivenciando. Então, é interessante saber que há um grupo de pessoas dispostas a ouvir, mas isso acende também uma luzinha vermelha de alerta, né, de que nós estamos precisando de que as pessoas falem mais, né, compartilhem mais das suas dores, das suas angústias, não é, das suas dificuldades, para que possam também ser trabalhados e possam resolver as suas questões emocionais, tá bom? Mas vamos então para a nossa aula propriamente dita, para o nosso assunto dessa noite, não é? A importância da comunicação. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, se você quiser pode ter um caderninho, anotar aí algumas informações que nós vamos estar passando aqui nessa noite. Eu desativei temporariamente aqui os comentários para que a gente foque, né, na aula, para que a gente foque naquilo que nós vamos compartilhar aqui. No finalzinho eu abro para que você possa compartilhar e colocar aí a sua impressão. Mas eu gostaria que agora todos nós pudéssemos estar muito atentos, né, no conteúdo que nós vamos compartilhar aqui nessa noite. Então, o que é comunicação? Primeira coisa que nós precisamos entender e compartilhar sobre a importância da comunicação é saber o que é comunicação. Bom, o conceito de comunicação, ele vem do latim comunicare, que significa tornar comum, compartilhar, trocar opiniões, associar, conferenciar. Então, o ato de comunicar implica na troca de mensagens que, por sua vez, envolve emissão e recebimento de informações. Então, na comunicação, há sempre o emissor e o receptor. Há quem fala e há quem ouve. Há quem compartilha e há quem recebe a informação. Então, é importante nós destacarmos que a comunicação é o ato ou efeito de comunicar, ou de transmitir alguma informação, algum conhecimento, alguma ideia, buscando compartilhar algo. É também a habilidade ou a capacidade de estabelecer um diálogo. Então, o diálogo ele está relacionado aí à comunicação. Agora, veja que quando a gente fala em comunicação, é importante destacar que a comunicação ela pode ser não verbal, verbal, escrita ou visual. Veja, verbal, como o próprio nome diz, é quando nós verbalizamos, é quando nós expressamos algo. Então, eu estou aqui comunicando, eu estou verbalizando uma informação e você está recebendo essa informação. Mas a comunicação, ela pode ser também não verbal. A maneira como nós olhamos, a maneira como nós gesticulamos, a maneira como nós sentamos, a maneira como nós agimos, é também um tipo de comunicação. Nós estamos também comunicando algo com a maneira como nós gesticulamos, com a maneira como nós nos portamos. É também um tipo de comunicação. A comunicação também pode ser escrita. E hoje a gente vive numa era onde muita comunicação é feita através da escrita, né?
através aí das redes sociais. Eu acho interessante, há alguns anos atrás, nós tínhamos as aulas de datilografia, não é? E aí a gente tinha que aprender a datilografar usando os 5 dedos, né? Digitando com os 4, datilografando com os 4 dedos e usando o polegar, né, para a barra de espaço. Depois disso passou para o computador. Hoje, nós vemos a agilidade das pessoas em digitar no celular com apenas 2 dedos. Você já observou? Como as pessoas têm facilidade e agilidade para digitar com 2 dedos. Muitas pessoas têm mais agilidade para digitar com 2 dedos no celular do que com 5 dedos no teclado do computador. Então a gente percebe, não é, que a comunicação hoje ela tem sido feita também muito de forma escrita e também de forma visual, quando nós, por exemplo, compartilhamos posts nas redes sociais, estamos também aí comunicando. O Jaime Kemp, ele tem uma definição muito interessante sobre comunicação. Ele diz que a comunicação é o processo verbal ou não verbal de transmitir uma informação a uma pessoa de maneira que ela entenda o que está sendo dito. Olha que coisa interessante. Essa afirmação, essa definição de comunicação do Jaime Kemp. Ele diz que comunicação é um processo que pode ser verbal ou não verbal, de transmitir uma informação a uma pessoa, ou seja, temos aqui um emissor e um receptor, e transmitir essa informação de forma que a outra pessoa entenda o que está sendo dito, o que está sendo comunicado. E aí a gente aprende que comunicar não é apenas transmitir conhecimento. Comunicar não é apenas emitir uma informação, mas é emitir a informação de forma que o receptor possa entender a informação que está sendo transmitida. É importante que o receptor compreenda a mensagem que está sendo transmitida. Então, não basta informar. É preciso que essa informação ela chegue do outro lado de maneira que o outro entenda o que está sendo dito. E por que é importante nós termos uma boa comunicação em todas as áreas da nossa vida? Eu não vou focar apenas em uma área, não. Quando eu estou falando de comunicação, pode ser comunicação na família, pode ser comunicação no casamento, a comunicação no seu local de trabalho, a comunicação na sua escola, em âmbitos gerais. Então, por que é importante nós termos uma boa comunicação? Primeiro, porque a comunicação gera interação, ou seja, a comunicação aproxima as pessoas. Então, no processo de comunicação, eu te conheço melhor, você me conhece melhor. Isso na comunicação, nessa interação que há entre 2 ou mais pessoas. Então, a comunicação é importante para isso, para que nós possamos nos dar a conhecer, conhecer o outro e de forma que o outro também conheça a nós mesmos. Por que muitos conflitos existem entre as pessoas? Porque as pessoas não se dão a conhecer umas às outras. Então, por exemplo, o marido e a esposa às vezes têm lá alguns conflitos. Por quê? Porque um não busca entender o outro. Não busca conhecer o outro, saber a sua história, conhecer, né, o seu histórico de vida. Simplesmente recebe a informação e guarda aquela informação para si. Então, é importante nesse processo de comunicação nós compartilharmos sobre nós e estarmos também dispostos a aprender daquilo que o outro compartilha sobre si. Então, a comunicação ela possibilita essa interação, esse conhecimento de um e do outro, né? A comunicação também é importante porque ela gera confiança. Olha, quando nós compartilhamos as informações certas com as pessoas com quem nós nos relacionamos, elas se sentem seguras. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você está em casa e que o seu filho, ele diz assim, olha pai, olha mãe, eu estou indo na farmácia, ou estou indo ao mercado comprar determinada coisa, ou eu vou à rua falar com um amigo meu.
Pronto, ele comunicou algo que ele está fazendo. Então você sabe para onde ele está indo, você sabe onde ele vai estar, portanto não há com o que se preocupar. Você sabe, não é, qual é a rota dele, qual é a trajetória dele. Agora, se de repente o filho sai, não comunica que está saindo, não comunica para onde está indo, e de repente você se dá conta de que ele não está em casa. Aí você se pergunta, cadê fulano de tal? Aí de repente você pergunta para o outro filho, você viu fulano? Não, não vi. Ah, você viu fulano? Não, saiu. Foi para onde? Não sei. Isso acontece às vezes também com os cônjuges, não é? Um sai e não comunica para o outro, um vai para um lugar e não comunica para o outro. E aí, às vezes você tenta ligar para o celular, a pessoa não atende. Manda uma mensagem, a pessoa não visualiza, ou às vezes visualiza e não responde. Aí fica aquela questão, onde será que a pessoa está? O que ele está fazendo que não pode responder a mensagem que eu mandei? O que ele está fazendo que não pode atender a minha ligação? De repente a pessoa até está num lugar que realmente ela não pode atender. Ela pode, por exemplo, estar num posto de saúde, num hospital, ela pode estar numa reunião e de repente não pode de fato atender aquela ligação ou responder aquela mensagem. Mas se ela tivesse comunicado antes para onde ela estava indo e o que ela estava indo fazer, já não deixaria margem para dúvidas ou questionamentos. Eu sei onde é que ele está. Eu sei o que ele está fazendo. Então eu estou tranquilo. Então a comunicação gera confiança, né? E aqui não se trata de falta de privacidade, mas de cumplicidade. Não há nada demais compartilhar com o outro para onde eu estou indo, o que eu vou fazer, né? A gente se sente mais seguro, eu sei onde é que fulano está. Então, poucas coisas são tão ruins quanto não saber o que o outro pensa ou o que o outro faz. Quando nós nos damos a conhecer, quando nós comunicamos, né, a nossa vida, compartilhamos a nossa vida, compartilhamos a nossa agenda, isso gera segurança nos nossos relacionamentos. Imagina que você está no seu local de trabalho e de repente surge uma emergência e você sai sem avisar o seu chefe. E de repente ele dá conta de que você não está ali. E ele pergunta para os seus colegas de trabalho e ninguém sabe para onde você foi. Quando você retornar, possivelmente ele já vai estar com um semblante diferente, porque você saiu e não comunicou para onde estava indo. Agora, se você sai, olha chefe, eu estou indo em tal lugar, surgiu aqui uma emergência, vou precisar resolver aqui uma situação, mas daqui a pouco eu volto. Ele sabe que você saiu, houve uma comunicação, houve uma informação. Então veja como a comunicação é importante. E isso se aplica nas mais diversas áreas da nossa vida. De repente você vai a uma loja comprar um produto. E de repente o vendedor, ele mostra aquele produto e mostra as características do produto. E a maneira como ele apresenta as características do produto não deixa dúvidas se aquele produto realmente vai ser importante para você ou não. E a maneira como ele apresenta o produto pode até mesmo fazer com que você desista de levar. Mas a forma como ele foi transparente em apresentar o produto faz com que você deposite uma confiança naquela pessoa. Olha, ele foi sincero comigo. Ele mostrou as características do produto. Eu cheguei à conclusão de que aquele produto não serve para mim, mas eu saio dali com a certeza de que eu não fui enganado, eu não levei uma coisa que não iria servir para mim. Então isso gera confiança, não é? E a outra coisa importante em relação à comunicação é que a comunicação gera segurança. Ora, naturalmente nós nos sentimos seguros em saber com quem nos relacionamos e quem são essas pessoas e como elas agem. A compartilhar a nossa vida gera confiança e, por conseguinte, gera segurança. Se eu expresso o que eu penso de forma autêntica, a pessoa com quem eu convivo ou a pessoa com quem eu me relaciono, ela vai se sentir segura em saber com quem ela está andando. Agora, é muito complicado você lidar com uma pessoa com quem você tem aqui, como às vezes a gente usa a expressão, né? Pisar em ovos. Pisar em ovos, na verdade? Às vezes é complicado você ter que lidar com uma pessoa ou agir com uma pessoa como se tivesse que
pisar em ovos. Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo, eu tenho que ter muito cuidado com a maneira como eu ajo, porque eu não sei qual pode ser a reação daquela pessoa. Mas, quando eu conheço aquela pessoa, quando ela se dá a conhecer, quando eu me dou a conhecer, isso gera uma interação entre nós, isso gera uma confiança entre nós, isso gera segurança para o nosso relacionamento. Então, olha que coisa maravilhosa, um filho poder saber quem é o pai. Não há nenhum problema, por exemplo, em nós pais, em determinados momentos, compartilhar das nossas lutas e das nossas fraquezas com os nossos filhos. Para que, inclusive, eles possam perceber que nós não somos super-heróis. Nós não somos super-heróis. Então, quando nós nos damos a conhecer, quando nós compartilhamos da nossa real identidade, isso naturalmente gera segurança na pessoa com quem nós nos relacionamos. Porque ela sabe que está se relacionando com uma pessoa normal, com uma pessoa comum, assim como ela. Nós não somos perfeitos, como falamos aqui a semana passada. Mas o fato de sermos imperfeitos não nos dá o direito de querer viver o tempo todo errando. Nós temos que buscar acertar, mas também não podemos ser extremistas ao ponto de querer acertar todo o tempo. E quando erramos, não conseguimos lidar com os nossos erros. Ou não conseguimos lidar com os erros do outro. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Precisamos reconhecer as nossas limitações, precisamos reconhecer até onde nós podemos ir. E nesse processo de comunicação, nós nos damos a conhecer, nós conhecemos o outro, e isso facilita e gera segurança nos nossos relacionamentos. Ok? Agora, olha só, existem aqui algumas barreiras, e eu trouxe aqui algumas barreiras da comunicação. Uma das barreiras da comunicação é o sentimento de autossuficiência ou o orgulho. É aquela pessoa que acha que ela não precisa se abrir com ninguém, não precisa compartilhar da sua vida com ninguém. É aquela pessoa que acha o seguinte: não, a vida é minha, faço o que eu quiser. A pessoa que pensa dessa forma, que acha que a vida é dela e que ela não precisa compartilhar nada com ninguém, ela não precisa comunicar nada, não precisa compartilhar nada, ela está dizendo que ela se acha autossuficiente, que o mundo tem que girar em torno dela. E a verdade é que a vida não é assim. Nós precisamos uns dos outros. Nós não somos autossuficientes. A gente não consegue viver sozinho. Se a gente vai, por exemplo, a uma padaria comprar o pão, nós estamos precisando daquela pessoa que está vendendo o pão. Se nós vamos a uma farmácia comprar um medicamento, estamos dizendo que nós não somos autossuficientes, precisamos daquela pessoa que está vendendo o medicamento. Se nós contratamos alguém para fazer um serviço na nossa casa, estamos mostrando que não somos autossuficientes. Estamos contratando o serviço de alguém que precisamos. Então, é importante entendermos que nós não somos autossuficientes. Não podemos deixar que o orgulho tome conta do nosso coração a ponto de nos fecharmos e não compartilharmos nada da nossa vida. Uma outra barreira para a comunicação é não saber escutar a outra pessoa. Nós vimos que na nossa enquete, 86% disse que prefere ouvir do que falar. Porém, nós percebemos que quando se trata de ouvir, não é ouvir de qualquer maneira, mas é ouvir de forma atenta, de forma atenciosa, buscando entender e compreender o outro naquilo que ele está comunicando para nós. Então veja que uma barreira da comunicação, uma das barreiras da comunicação é essa dificuldade que as pessoas têm de escutar, de parar para ouvir. Outro dia nós estávamos conversando e alguém falou, dessa dificuldade que hoje a gente tem de que as pessoas nos deem atenção. Porque às vezes você está ali conversando com alguém, mas aquela pessoa está todo o tempo ali no celular, digitando no celular. E a pessoa está tão envolvida com aquilo que ela está digitando no celular, que de repente você para de falar e a pessoa nem percebe que você parou de falar.
Ela está tão compenetrada ali, tão concentrada, que você para de falar e ela não percebe que você parou de falar. Ou, de repente, você pede a opinião. E aí, fulano, o que é que você acha disso? E a pessoa, repete aí, por favor. Né? Então, hoje a gente está percebendo isso. Essa dificuldade que as pessoas têm de ouvir, de parar para escutar. Há também os julgamentos precipitados. Aquele tipo de pessoa que antes mesmo de ouvir já emite o seu julgamento. Aquele tipo de pessoa que antes mesmo de saber o que aconteceu, já tem a resposta, já tem ali algo a dizer. Olha, eu não posso ter algo a dizer se antes eu não sei o que de fato aconteceu. Eu preciso ouvir para depois emitir algum tipo de informação. Uma outra barreira à comunicação são problemas anteriores não resolvidos. Quer ver um exemplo muito claro? Aquele tipo de casal que teve lá uma briga, não resolveu aquela discussão, aquele problema, aí surge uma outra dificuldade e a pessoa não consegue resolver. Por quê? Porque teve um problema lá atrás que não foi resolvido. Então, um problema não resolvido gera dificuldade na comunicação, na resolução de problemas novos. Há também a raiva, o medo de se expor e a indisposição, muitas vezes, de receber críticas. Quando a gente fala de comunicação, a gente precisa também estar disposto a ouvir o feedback que o outro tem a nos dar. De repente alguém vai chegar para nós e com muito carinho vai dizer assim, olha, eu não concordei com aquilo que você disse. Só que tem pessoas que têm dificuldade de lidar com pessoas que pensam de forma contrária, de forma diferente. Então, para que haja uma boa comunicação, nós precisamos estar dispostos a ouvir, não é? E a lidar com o contraditório, certo? Isso é muito importante. Então, essas são algumas barreiras para a comunicação. Mas eu trouxe aqui o que uma boa implicação, o que uma boa comunicação implica. Sabe o que é que uma boa comunicação implica? Uma boa comunicação implica em, primeiro, saber ouvir antes de falar. Esse é um dos nossos grandes desafios e é um passo importantíssimo para que haja uma boa comunicação. Saber ouvir antes de falar. Interessante, queridos, que às vezes alguém tem algo a nos dizer, mas antes mesmo que ela diga o que tem a nos dizer, nós já temos uma solução para o problema dela. Já temos uma resposta para aquilo que a gente nem sabe o que vai ser. Então nós temos que aprender a ouvir antes de falar. Precisamos ouvir com atenção e respeito, sem julgamentos ou preconceitos. Veja, eu não sei se você já passou por isso, ou já viu alguém agindo dessa forma. De repente, a criança chega para o pai e ela vem com uma informação, ou para o pai ou para a mãe, e antes mesmo de ela falar o que ela tem a dizer, o pai já está dizendo, olha, eu não quero saber o que aconteceu. Eu não quero saber o que aconteceu. Você vai receber uma disciplina por isso, você vai ficar sem o videogame, você vai ficar sem a TV, eu não quero saber o que aconteceu. Às vezes aconteceu um problema lá na escola. E aí, em vez de a gente procurar saber com a criança o que foi que aconteceu, a gente diz, olha, eu não quero saber o que aconteceu, você está errado. Não podemos fazer isso. Nós não podemos agir assim. Nós temos que ouvir. Temos que ouvir, saber o que aconteceu, para depois tomarmos uma decisão. Uma outra coisa importante também é validar o sentimento. Validar o sentimento do outro. E hoje à tarde tive uma experiência interessante sobre isso. Meu filho estava fazendo a atividade da escola e de repente ele percebeu que ele havia escrito no lugar errado. E aí ele chegou chateado, porque ele disse, pai, eu escrevi, agora eu percebi que eu vou ter que apagar tudo aquilo que eu escrevi, porque não era para escrever ali. E aí eu disse para ele, filho, realmente, a gente fica chateado quando a gente faz uma coisa dessa, né? A gente fica mesmo chateado. Eu sei que você está chateado com isso, mas você vai conseguir. Fica tranquilo, apaga e faz de novo, vai dar tudo certo. Olha, eu validei o sentimento dele. Eu poderia dizer, você errou, o culpado foi você que não prestou atenção. Não, eu validei isso. Olha, filho, eu sei que você realmente está chateado. Eu sei que você ficou chateado por ter acontecido isso, mas vai dar certo. Então, quando a gente valida o sentimento do outro, a gente abre portas para a comunicação. Temos que entender o momento certo de falar. Precisamos nos colocar no lugar do outro e agir com empatia.
Nós temos que aprender a nos colocar no lugar do outro, a ter empatia pelo sentimento do outro, por aquilo que o outro está passando. Às vezes a pessoa está passando lá por uma dificuldade, ela quer expressar algo, ou ela agiu de uma maneira que reflete a dificuldade que ela está enfrentando. E às vezes a gente não se dispõe a entender isso. E a gente já sai emitindo juízo e dizendo para a pessoa que ela errou. Outra coisa que é importante para uma boa comunicação é falar a verdade, mas falar a verdade com amor. Não basta falar a verdade, é preciso falar a verdade com amor, de forma que a pessoa se sinta acolhida e entenda que aquilo que você está dizendo não é para ferir, não é para acusar, não é para prejudicar, mas é para o bem dela. Então é preciso falar com amor, falar de maneira que não vai ofender o outro. Podemos falar a verdade de forma que o outro se sinta acolhido e amado pela maneira como nós falamos. E uma outra implicação é nos fazer entendidos. Não basta comunicar, é preciso nos fazermos entendidos. Cada pessoa tem uma maneira diferente de se comunicar. Há pessoas que se comunicam com facilidade através de gestos, através do olhar, através da maneira de sentar, da maneira de se portar. Às vezes, sem sair uma única palavra da boca, a pessoa comunica muita coisa. Então, nós precisamos nos fazer entendidos. E para isso, nós precisamos saber qual é o canal de comunicação do outro. De que maneira o outro entende, não é, aquilo que nós estamos querendo comunicar. Tá bom? Então, essas são algumas implicações aí para que haja uma boa comunicação. Tá certo? E eu vi um texto que eu achei interessante, que diz assim: dialogar é o melhor caminho para encontrar a solução. Preste atenção nessa ilustração que eu trago para você nessa noite, depois eu vou abrir para que você possa comentar aí. Então olha só, a ilustração é o seguinte: um casal de velhinhos vai ao cemitério para comprar 2 jazigos onde eles seriam sepultados após a sua morte. E lá no cemitério, o velhinho diz então assim para a sua esposa: eu gostaria que se eu morrer primeiro, ser colocado no jazigo do lado esquerdo. E aquela senhorinha, ela ficou surpresa com aquela atitude dele, dizer que queria ficar do lado esquerdo. E ela disse assim: mas você quer ficar do lado esquerdo? A vida inteira você dormiu do lado direito na cama? Por que agora, depois de morto, você vai querer ficar do lado esquerdo? E ele diz assim: na verdade, eu sempre gostei do lado direito. E pelo menos, após a morte, eu quero ter essa oportunidade. Aliás, eu sempre gostei do lado esquerdo, né? Embora tenha sempre dormido do lado direito, mas eu sempre gostei do lado esquerdo. E eu gostaria de poder ter essa oportunidade de, após a morte, ficar do lado esquerdo, do seu lado esquerdo. E ela diz assim: mas não seria mais fácil se você tivesse dito, em todo esse tempo, qual era o lado que você preferia? Veja como a comunicação ela é importante. Eu lembro de uma vez, né? Esse é um caso real, de um casal que a esposa carinhosamente, né, recém-casados, a esposa carinhosamente, todos os dias, preparava ali um delicioso bife para o seu marido. E ele comia todos os dias aquele bife, só que num dia ele se chateou e ele pegou aquela panela com aquele bife e jogou lá no quintal. E ela ficou sem entender por que ele pegou aquela panela com aquele bife tão delicioso que ela havia preparado para ele e jogou fora. Então, ela perguntou para ele por que ele tinha agido daquela forma. E ele disse assim: eu não suporto bife. E ela disse: mas eu sempre fiz, né? Você sempre comeu. Ele disse: na verdade, eu não suporto bife. Eu comi porque eu vi que você sempre fazia com muito carinho, mas chegou o momento que eu não suporto mais, porque a vida inteira era comer bife lá em casa. Eu não suportava mais, eu queria ter a oportunidade de comer algo diferente. Então olha como a comunicação faz a diferença. De repente, eu estou lhe oferecendo algo
que você não quer receber, mas recebe por educação, demonstra ter ficado feliz e eu vou entender que você gostou daquilo que eu lhe ofereci e vou continuar lhe oferecendo. Você vai continuar recebendo por educação, mas eu não vou conseguir alcançar o seu coração, porque a maneira como eu estou me comunicando, a maneira como eu estou querendo dizer algo a você, não é a forma como você gostaria de receber. Mas se você comunica e diz, olha, eu agradeço, mas esse não é o tipo de coisa que eu gosto. Eu não gosto desse estilo de filme, eu não gosto desse tipo de livro, eu não gosto desse tipo de comida, eu prefiro tal coisa. Eu agradeço pelo seu carinho, pela sua atenção, mas eu gosto de determinada coisa. Quando nós comunicamos, quando nós compartilhamos, quando nós expressamos os nossos sentimentos, nós nos damos a conhecer. O outro nos conhece, nós conhecemos o outro. E isso gera em nós uma interação maior, uma intimidade maior, uma cumplicidade maior. Então essa é a nossa aula de hoje, é o nosso assunto de hoje, sobre a importância da comunicação. Quando nós nos comunicamos e nos comunicamos de forma que sejamos entendidos, isso gera em nós uma interação, uma segurança e uma confiança muito maior. Agora eu gostaria que você comentasse aí alguma experiência que você tem tido em relação à comunicação, algo que você ouviu aqui nessa noite, que você concorda ou que você discorda. Queria que você colocasse aí. Fica à vontade para você expressar a sua opinião aí nos nossos comentários. Eu estou muito feliz com cada pessoa que está aqui nessa nossa live. Muito obrigado a todos vocês que tiraram aí um tempinho para estar aqui conosco. Eu estou vendo que tem pessoas novas aqui conosco. Eu estou muito feliz com a presença de todos vocês. Isso é muito bom porque nós podemos interagir, nós podemos compartilhar aquilo que temos recebido. Olha aí, a Lene está dizendo que a comunicação muda tudo. E é verdade, a comunicação muda tudo. Quando nós nos comunicamos, quando nós nos expressamos, isso muda uma situação. Você já deve ter presenciado, ou de repente até vivenciado algo assim, de uma pessoa começar a deixar de falar com você e você não sabe o que foi que aconteceu, não sabe por que aquela pessoa deixou de falar com você. E você também não procura saber e o tempo passa. De repente uma amizade de longos anos se desfaz porque alguém deixou de falar com o outro não sabe o porquê, e de repente uma amizade se desfaz porque a comunicação foi quebrada. Veja, se um buscasse saber por que o outro deixou de falar, ou por que o outro está diferente, poderia se resolver a situação. Na verdade, a comunicação realmente muda tudo. Mais alguém que quer compartilhar aí conosco? Pode falar, pode escrever aí nos comentários. Olha só, apoiar o outro é muito importante, disse aqui a Maria Amorim. Exatamente, nós temos que apoiar, né? Muito bem. Então, olha só, isso era o que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, né? E foi muito bom poder compartilhar, não é, sobre comunicação. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui e, se Deus permitir, na próxima segunda-feira nós vamos estar aqui novamente, né, em mais um encontro, mais uma aula, mais uma live, para que possamos aqui transmitir, né, e compartilhar aquilo que temos aprendido. Meu objetivo é impactar no maior número de pessoas possível, é poder ajudar pessoas, né? É poder ajudar pessoas. E como está aí na biografia do Instagram, o meu propósito é ajudar pessoas a olhar para a sua história de uma forma positiva. O meu propósito é ajudar pessoas a olhar para a sua história de uma forma positiva. E agora, eu estou publicando agora, estou postando agora aí um carrossel, uma imagem aí no Instagram, resumindo aqui um pouquinho sobre a importância da comunicação, trazendo aí os 3 principais pontos que eu compartilhei agora à noite, certo? Então, assim que acabar essa live, eu gostaria que você fizesse 2 coisas. Primeiro, que você fosse lá nesse post, né, certo?
o post está assim, a importância da comunicação. Acabei de postar. Então, quando a gente finalizar aqui essa live, você vai lá nesse post e coloca lá o que você aprendeu nessa aula. Coloca lá o que você aprendeu nessa live de hoje. É muito importante essa interação para que eu possa entender se fui eficaz na maneira como transmiti, né? Na maneira como eu me comuniquei. Então, isso vai ser muito importante, ter esse seu feedback, certo? E também para que o Instagram entenda que esse conteúdo é relevante e possa tornar ele visível a mais pessoas, certo? Então essa interação ela é muito importante para que o Instagram entenda que esse conteúdo é relevante. A segunda coisa é que você compartilhe essa live. Eu vou deixar ela disponível aqui por 72 horas, certo? Então eu gostaria que você compartilhasse essa live com o maior número de pessoas que você puder. Mesmo pessoas que não estavam aqui agora, poderão assistir até 72 horas. Eu vou deixar disponível aqui. Então compartilhe com todos os contatos que você puder, tá bom? Então essas são as duas coisas. Quando terminar aqui, você vai lá nesse post que está assim, a importância da comunicação, coloca lá o que você aprendeu aqui hoje e depois compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Se você ainda não está me seguindo, começa a me seguir aqui no Instagram, porque durante a semana eu vou estar postando também outros conteúdos e na próxima segunda-feira nós temos um novo encontro marcado aqui, tá bom? Muito obrigado a você que esteve aqui conosco. Deus abençoe a sua vida e que você possa cada vez mais se comunicar melhor e ter também uma facilidade ainda maior de entender o outro naquilo que ele está lhe comunicando, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.